Recording. Olá a todos, com grande alegria iniciamos mais um culto. Estamos aí no 6º domingo após Pentecostes e nós queremos meditar sobre a parábola do semeador. Refletiremos então a respeito desta parábola. Ao longo do restante do ano, nós iremos estudar muitas parábolas que Jesus contou, especialmente lá as que estão presentes no Evangelho de Mateus. Que todos tenham um abençoado culto e nós vamos iniciar então cantando o primeiro hino, Grande Deus, o teu louvor. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excesso eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador virá, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remido em tua luz, posso andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Vamos invocar o nome de Deus. Em nome do Pai, que nos criou e nos mantém, em nome do Filho, que nos redimiu e nos perdoa, em nome do Espírito Santo, que cria a fé em nós e nos sacrifica. Amém. Estimados irmãos e irmãs, ao estarmos na presença de Deus, precisamos reconhecer a nossa condição de miseráveis pecadores. Por isso, convido todos vocês a se juntarem a mim na confissão de pecados. Querido Deus, te uno, Pai, Filho e Espírito Santo, reconheço que negligenciei a tua palavra e que nem sempre tive amor por ti e pelo meu próximo. Que por vezes fui egoísta e só observei os meus vãos desejos. Mas estou aqui arrependido e disposto a mudar o meu ser. Peço por isso perdão de todos os meus pecados e forças para viver em novidade de vida. Ó Deus, não me desampares, nem vire o rosto para mim. Venha ao meu encontro e me acolhe como teu filho. Amém. Nosso Deus é justo e por isso repreende o nosso erro e pecado. Mas acima de sua justiça está o seu amor. Por isso ele envia o seu único Filho para morrer em nosso lugar e nos perdoar. Por isso ele envia o seu Espírito para convencer-nos de nosso pecado e nos conceder a fé.
E diante desta constatação e de vosso arrependimento e confissão, sou autorizado a perdoar todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Salmo do dia, do Salmo 65, Salmo 65. Faremos a leitura de forma responsiva. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes, cingido de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra. Regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões, tu a amoleces com chuviscos e abençoas sua produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Amém. Então vamos passar para as leituras, daquela forma que estamos fazendo com os nossos convidados especiais. A primeira leitura do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 13. E esta leitura será feita pelo Jorge Júnior, lá de São Pedro da Aldeia. Isaías 55, versículos de 10 a 13. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenha regado a terra. Fazem as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Até aqui a leitura. Então essa foi a leitura de Isaías 55, onde o Senhor convida a todos que busquem na sua palavra e recebam as suas boas e gratificantes dádivas. Nesse texto nós lemos aquele famoso versículo em que Deus, por intermédio do profeta Isaías, diz que a palavra proclamada por ele não volta vazia. E fica então de incentivo para nós podermos proclamar, plantar, semear a palavra de Deus, pois ela não volta vazia. E a segunda leitura é da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17. Será feita então pela Núbia Maciel, aqui de Macaé.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Até aqui a leitura da palavra. Essa então foi a leitura de Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17, onde o Espírito Santo nos leva a confiarmos que, sem dúvida, somos herdeiros privilegiados, por chamarmos Deus de Pai Nosso e por recebermos a glória eterna no fim do sofrimento presente. O caminho para a glória, contudo, não é um caminho fácil, pois implica a rejeição diária dos pecados pessoais. Quando o julgamento de Deus nos assusta, o Espírito nos assegura de que Deus nos ama em Cristo Jesus. Vamos cantar agora o próximo hino, que servirá também como confissão de fé. Nós cremos todos num só Deus. Nós cremos todos um só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam de louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se vêm. Resque-o, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Leitura que serve de base para este nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, e depois versículos 18 a 23, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou,
e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui a palavra de Deus. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Então, hoje é aquele nosso estudo, reflexão, em que nós seguimos o texto, procuramos refletir versículo a versículo e temos diante de nós esse desafio da parábola do semeador. E será assim daqui até o final do ano eclesiástico. De vez em quando nós teremos algumas paradas para aquelas palestras que eu faço mensalmente, mas quando nós estivermos diante do texto do Evangelho, que é o que nós estamos seguindo, muitas vezes iremos nos deparar com parábolas. E a parábola tem o seu desafio. Uma parábola é uma história contada com um objetivo. Muitas vezes, ou todas elas, não é uma história que de fato aconteceu. E Jesus, então, se utilizava desta ilustração, que é a parábola, dessa comparação, para poder ensinar os seus discípulos e, por vezes, outras pessoas também. E a gente tem um desafio duplo diante de parábolas. A gente tem um desafio de estarmos distantes, afinal de contas, foi uma história contada há cerca de 2000 anos. E nós temos também um desafio por sermos moradores de cidade, moradores urbanos. E muitas vezes essas histórias contadas por Jesus são histórias agrárias, são histórias rurais. E é o que ocorre aqui com a parábola do semeador. Apesar de ser uma história contada, uma parábola, de não ser uma história real, nós podemos dizer que muitas coisas deste relato aconteciam. Havia, evidentemente, pessoas que plantavam, havia semeadores, como Jesus conta na história. E normalmente as pessoas semeavam de duas formas. Elas semeavam na época sem arar a terra muitas vezes. E simplesmente pegavam os grãos e saíam por aí semeando, assim como Jesus conta na história. Ou havia também uma outra maneira de levar eventualmente uma sacola cheia de grãos, fazer um buraco e sair caminhando e deixar que aquelas sementes caíssem sobre o solo. E assim nós podemos dizer que são esses detalhes que precisamos nos ater quando observarmos o texto. E aí podemos agora passar para os versículos propriamente. E lá no versículo 1, então, diz assim: naquele mesmo dia. E essa informação, cada informação no texto bíblico é importante. Às vezes a gente lê a Bíblia com muita pressa.
E aí a gente perde alguns detalhes. Naquele mesmo dia, que dia era esse? E aí nós precisamos retornar para o capítulo 12. Lá no capítulo 12, no início do capítulo 12, nós temos diante de nós o relato de que num sábado, Jesus passou pelas searas, pelos campos, onde havia discípulos com fome, que começaram a colher espigas para comer. E foram recriminados por fariseus, porque era um sábado, não podia colher em um sábado. Depois aparece um homem com um problema na mão, com a mão ressequida, e Jesus cura aquele homem no sábado. E, claro, os fariseus começam a ficar com muita raiva de Jesus, porque fazer algo no sábado era matar o sistema religioso deles. Aí diz lá no versículo 14: mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. E é claro que nós sabemos que Jesus, como Deus onisciente, sabia dessa animosidade contra ele. Jesus não entra em discussões, mas Jesus segue ajudando as pessoas. E aí eles vão dizer, mas se ele está fazendo tudo isso aí, ele está vindo de outra parte, não é de Deus não, é de Beelzebu. Vejam só o que Jesus tem que encarar. E aí, escribas e fariseus se aproximam de Jesus e pedem um sinal. Você é o Messias mesmo? Então faz um sinal aí pra gente, faz um milagre. E Jesus diz, nenhum sinal vai ter para vocês hoje. Fiquem com o sinal de Jonas, fiquem com a palavra de Deus lá do Antigo Testamento. 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro da barriga de um peixe, e o resto vocês já sabem da história. 3 dias e 3 noites, o que será que Jesus queria dizer para eles? E depois de toda essa animosidade, depois de tantas celeumas, de tantos problemas que Jesus tem que enfrentar, Jesus está lá falando com o povo e de repente a sua mãe e os seus irmãos aparecem. E aí alguém lá anuncia Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí querendo te ver, querendo falar com o Senhor. E aí Jesus traz aquele questionamento enigmático para nós. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eles ainda não haviam entendido que Jesus já tinha iniciado o seu ministério, e o seu ministério não era para familiares, para amigos, e nem tampouco apenas para os discípulos, mas para todo mundo. Diante de tudo isso, Jesus, diz lá no versículo 1 do capítulo 13, voltando agora, saiu de casa. Quer dizer, provavelmente, depois de ele ter encontrado as pessoas, ele voltou para casa, aí ele saiu de casa. E se assentou à beira-mar. Prestem atenção nessa parte aqui do último, no final do versículo 1. Se assentou à beira-mar. Será que Jesus não estava querendo encontrar um pouco de paz, tranquilidade? Já estava cansado de toda aquela bagunça, gente querendo matar ele, uma multidão perseguindo ele, querendo que ele fizesse milagres. Mas Jesus não tem paz. Porque diz lá o versículo 2, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Jesus sai daquela multidão, daquele burburinho, e se assenta em um barco. E toda a multidão, então, fica ao redor de Jesus, fica em pé na praia. E aí Jesus começa a ensinar. Jesus começa a falar por parábolas. Eu disse que nós temos grande desafio quando nós queremos interpretar parábolas. Temos um grande desafio hermenêutico de interpretação. Mas hoje eu estou tranquilo. Não tem como eu errar a interpretação dessa parábola. Sabe por quê? Porque nós temos a explicação do próprio Jesus. E é isso que eu vou fazer.
É tão tranquilo que aí a gente pode fazer um ping-pong. A gente pega uma parte da parábola e vai lá para a explicação de Jesus. E aí vocês vão ver como tudo faz sentido. Então ele diz lá no versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, este é o primeiro tipo de solo que temos diante de nós no relato. À beira do caminho, que não durou muito, vieram aves e comeram. Aí Jesus vai explicar lá no versículo 19 o que representa este primeiro tipo de solo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então as pessoas que já ouviram alguma pregação, ouviram falar em Jesus, ouviram falar que Jesus é o Salvador, mas não entenderam a mensagem. E logo vem o maligno, como as aves, tira aquele pouco que foi semeado, e nada fica no coração dessas pessoas. Versículo 5 traz então o segundo tipo de solo. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse tipo de solo era um solo muito comum lá na Palestina, talvez seja ainda hoje, porque você visualiza uma porção de terra, de repente o semeador estava ali, era terra, vou semear, mas era uma camada muito fina. Logo abaixo daquela pequena porção de terra havia rocha, havia pedra. Por isso um solo rochoso, pedregoso. E aí a terra, a semente cai na terra e logo nasce, mas vem o sol, queima porque não tem raiz e seca. E aí Jesus explica que tipo de solo é esse lá no versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. É aquele fogo de palha, sabe? É aquela pessoa que chegou à fé, frequentou a igreja, curtiu a palavra, a pregação, se empolgou, mas não durou muito. Porque, diz lá Jesus, ele não tem raiz em si mesmo, de pouca duração, porque quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Logo acaba enfraquecendo, tendo a sua fé enfraquecida, diante das primeiras dificuldades, das aflições e perseguições em decorrência da fé. O terceiro tipo de solo é aquele que está lá no versículo 7, onde Jesus diz: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, um solo com muitos espinhos. E aí ele explica lá no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, as pessoas aí que até não saíram ainda da igreja, elas até duram diante de algumas aflições e dificuldades. Só que o reino não é a preocupação principal delas. A preocupação principal são as riquezas, são os bens materiais, é a vida terrena. E finalmente o quarto e último solo. Lá no versículo 8 Jesus diz: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E ele explica lá no versículo 23.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Este é o solo bom, neste a frutificação da semente, daquilo que foi semeado. E a nossa tendência muitas vezes é logo ficar assim perplexo pelos números. O negócio é números. A 100 quer dizer, nossa, esse aí frutificou demais. A 60 foi legal, mas podia ter sido melhor. E a 30 foi meio baixa essa frutificação, né? Não é assim, gente. Porque a média de frutificação de uma semente era por volta de 10 grãos. Portanto, 30 já é muita coisa. 60, maravilhoso. 100 também. O ponto especial aqui e principal não são os números, mas é que alguém que dá ouvidos à palavra, que entende e que passa diante das angústias, das aflições e que se preocupa primeiramente com o reino, essa pessoa vai frutificar, independente de que forma, e se isso vai ser grandioso, como vai reverberar no reino, porque isso não depende muito daquele que foi semeado. Muito bem, pastor, então finalizamos a nossa reflexão, né? Tá tudo tranquilo. Jesus finaliza aqui e de repente acho que essa seria a melhor coisa para eu fazer, que aí eu não errava, assim. Deixa com Jesus, Jesus acabou, ok. Mas eu acho que é importante a gente aplicar esse texto para a nossa realidade hoje, trazer ele para a nossa vida. E aí quando nós olhamos essa parábola, a gente sempre tem um movimento assim de nos visualizarmos na parábola. Onde nós estamos? Quem nós somos? A gente sabe que Deus semeou a fé em nós de alguma maneira, por intermédio de uma pessoa, de um grupo, de uma igreja, enfim. Nós somos solos. E aí eu pergunto para vocês, que espécie de solo você é? Nós temos 4 aqui. Temos lá à beira do caminho, que não entendeu nada. Ah não, mas a gente está na igreja, pastor. Provavelmente a gente não é esse solo, né? Não sei. Porque muitas vezes, eventualmente você está diante de um texto difícil, de uma pregação que você não entende alguma parte, de um estudo bíblico, e de repente você não entende essa parte, mas você não questiona. Você não pergunta, não se preocupa em entender. Então, por vezes, se você não está tão atento ao texto, ou não se importa tanto em entender, pode ser que, infelizmente, às vezes você seja esse solo ruim, de beira de estrada. Porque é importante nós nos preocuparmos com a palavra ao ponto de querermos entender o que está sendo lido, o que está sendo pregado. Tomem cuidado com isso também. E o segundo solo, pedregoso, rochoso, diante de angústias, como é que você fica? Você persevera, se mantém firme ou não? Como fica? As preocupações, as angústias, é claro que muitas vezes elas podem nos atrapalhar, nos prejudicar. E a gente está vivendo tempos difíceis, né? Não ter preocupações é impossível, não ter angústias diante de dificuldades em que podemos estar passando. O ponto é que a gente não pode esquecer que temos um Deus que está conosco. Ele sofre conosco. Ele se angustia conosco, ao ponto de ter enviado o seu filho, seu único filho, para morrer por nós. E o terceiro tipo de solo, o solo com espinhos, aquele que
acaba sendo sufocado pelas preocupações terrenas. Acaba sendo meio assim próximo desse segundo solo, né? A gente sabe que passa por dificuldades, por problemas, mas a gente não pode esquecer que temos um Deus ao nosso lado. E que a nossa verdadeira morada não é aqui, onde passaremos por aflições, por sofrimentos, por angústias. A nossa verdadeira morada é ao lado do nosso Pai Celestial, onde não haverá dor, nem sofrimento, nem lágrima. Por isso que a gente não pode se prender muito às coisas deste mundo. A gente pode, claro, trabalhar, fazer as nossas, cumprir com as nossas responsabilidades. Agora, se dedicar integralmente às coisas daqui é loucura. Nós não sabemos até quando estamos aqui. E aí é claro que nós queremos ser o quarto e último tipo de solo. Nós queremos. E aí diz lá na explicação de Jesus que este solo, ele representa as pessoas que ouvem a palavra, que compreendem a palavra, mas que não param por aí. Eles frutificam. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos lembrar que nessa parábola nós não somos apenas tipos de solo que estão sendo semeados. Deus nos chama para uma nobre tarefa de nós sermos semeadores. E aí essa parábola também traz importantes lições. Porque quando nós nos vemos na posição de sermos semeadores, muitas vezes o que nós queremos fazer é selecionar que tipo de solo nós iremos semear. Para quem nós iremos testemunhar. E conforme essa parábola nos ensina, nós não devemos agir deste modo. Devemos semear, independentemente de quem, para quem seja, para que tipo de solo seja. É muito interessante quando ele diz lá no início da parábola: eis que o semeador saiu a semear. E quando você lê isso, pode entender. O semeador está lá com vários grãos, com várias sementes. Ele saiu tacando semente para o lado que fosse. E é assim que nós devemos agir e viver como cristãos. Semear onde estivermos, onde Deus nos colocar. E uma última lição que nós não podemos esquecer. A nossa tarefa, o privilégio que nós recebemos de Deus é de semear, ir e semear, mas não de colher. A colheita não é nossa. Nós deixamos a colheita com Deus. E seguramente ela será feita. E que Deus possa utilizar a cada um de nós como bons instrumentos, como bons semeadores, que irão semear por onde estiverem. Que apenas Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao momento da oração geral. Queremos incluir então a Flávia, amiga da Fernanda. Ela já explicou o motivo na live de terça, no encontro por Skype que nós temos. Enfim, ela perdeu seu filho e nós vamos colocar ela e o seu marido em oração mais uma vez. Vamos orar pela Conceição, que perdeu a mãe por câncer, pela Celi, que perdeu o marido. Continuamos aí orando pelo Júlio. Eu conversei com a Adriana essa semana. O Júlio está bem, está assintomático, mas ele pegou Covid, né? Então,
continuamos orando por ele. Também vamos agradecer pelo fato do pai da Jasna, o seu Ratimir, ter conseguido alta, já está em casa. A Jasna, inclusive, foi até lá, o Ellerson, né, e a Jasna, e vamos agradecer por isso. E também pelo aniversário de casamento do Ellerson e da Jasna, e ainda por 2 aniversariantes dessa semana: o aniversário do Jorge Júnior, lá de São Pedro, que foi no último dia 8, e também o aniversário do Emerson Camargo, lá de São Pedro. O Emerson, que é agora, no domingo. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos grandemente por termos sido semeados pela Tua Palavra. Te agradecemos pelo fato de o Senhor ter criado a fé em nós e ter mantido esta fé. Sabemos que muitas vezes as preocupações, as aflições podem nos tirar do cerne, pode nos tirar daquilo que realmente importa, que é a nossa fé, que é o reino de Deus. Perdão, Senhor. Que nós possamos sempre ter sede, ter fome da Sua palavra, procurarmos compreendê-la ao máximo, para que também possamos ser bons semeadores e fazer com que mais pessoas cheguem à fé salvadora. Neste tempo difícil de pandemia, de aflições, de angústias, de sofrimentos, para aqueles que perderam um ente querido, para pessoas que eventualmente estejam hospitalizadas, para trabalhadores que perderam o emprego, enfim, para tantas pessoas angustiadas, que nós possamos ser instrumentos de evangelho, de alívio, de refrigério. E quando nós passarmos por momentos difíceis, que não possamos esquecer que o Senhor está conosco, que o Senhor enviou o seu único Filho, e que Ele sofreu por nós, e que Ele nos ama, o Senhor nos ama. Colocamos em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos, continuamos orando pela Flávia, pelo seu marido, eles que perderam uma criança de apenas 4 meses. Sabemos das dificuldades, das aflições que este casal possa estar passando. Coloque a Sua mão sobre eles, querido Pai, que eles não possam perder a esperança e também terem a certeza de que em Ti não há culpa, em Ti há alívio. Consola também a Conceição, que perdeu a sua mãe, vítima de câncer, e também a senhora Celi, que perdeu o seu marido. Que essas pessoas também tenham a certeza de que há esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor possa continuar cuidando do Júlio, que testou positivo para o Covid, e que ele não venha a ter nenhum sintoma, assim como ele tem estado, que ele possa permanecer assintomático. Te agradecemos grandemente pelo fato do Senhor ter concedido cura ao seu Ratimir, dele já estar em casa. E agradecemos também pelos aniversariantes da semana, os aniversários do Ellerson e da Jasna, de casamento. Que o Senhor continue abençoando este casal grandemente. E também os aniversários do Jorge Júnior e do Emerson Camargo, ambos lá da nossa missão de São Pedro. Continue abençoando eles ricamente, dando a plena certeza de que, graças a Ti, que eles podem continuar caminhando e que eles possam continuar também servindo a Ti e também ao próximo. Por tudo isso, querido Deus, nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, foi uma alegria ter vocês conosco em mais este culto. Os nossos avisos, rapidamente. Terça-feira continuamos com o nosso encontro por Skype. Temos o estudo das religiões e agora estudaremos o pentecostalismo. Todos são bem-vindos. Na quarta-feira teremos o batizado da Aurora, filha da Ana Paula e do Orsini. E muito provável aí que terá uma live também. Eu aviso vocês, colocarei lá no grupo. Será às 9 horas da manhã. Eu sei que tem pessoas que estarão trabalhando, que não poderão ver, mas aqueles que puderem serão muito bem-vindos também nessa live. Na quinta-feira iremos ter a conclusão do estudo de Romanos e no domingo mais um culto remoto, culto de sétimo domingo após Pentecostes, às 10 horas da manhã. Sim, hoje eu agradeço muito a presença daqueles que puderam estar aqui tocando as músicas. Vocês viram que hoje foi diferente. Os meninos aí das Santos e Pecadores. Tinha até um vocalista aqui que eu não conheço muito bem, mas enfim, todos aí pudemos ter o privilégio de, antes de mais nada, não me ouvir sozinho aqui tocando, que é sempre algo mais difícil, né? A ajuda do Rodrigo já é muito bem-vinda, e agora com o Renan e o Alisson também, melhor ainda. Recuperados, né? Recuperados do Covid aí também, enfim, tinha dado positivo, eles estavam assintomáticos, etc. Vamos então finalizar com a última música, O Tempo. Minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida sempre eu te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. Teu olhar, os meus sonhos.
Os meus sonhos, areia não vai enterrar. Porque a vida é sempre eu te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar.